Prezados alunos, estamos aí de novo, mais uma videoaula, mais uma semana aí de aula gravada. Enfim, satisfação em revê-los, né? Espero aí que todos estejam conseguindo acompanhar, nem que seja de uma forma aí diferente, né? Uma disciplina muito maior de vocês que tem que estar em casa acompanhando, exige-se, né, um cuidado maior aí de vocês, porque, né, no final das contas, o horário, a forma e quando vocês vão assistir esses vídeos são vocês que determinam, né? Então, muito feliz aí que a maioria esteja conseguindo, pelo menos, responder as questões têm sido enviadas, isso significa que vocês estão vendo o vídeo, estão conseguindo, né, pegar o mínimo daquilo que a gente fala, que é o que a gente espera aí, principalmente no início de faculdade, né? Infelizmente, vocês já, depois de um mês de aula, vocês já entraram nesse regime, mas a esperança é de que já já a coisa normalize, a tendência é que no segundo semestre aí as aulas voltem normalmente. Então, vamos ficar firmes e fortes aí, né? Vamos ter um pouco mais pacientes que logo chegamos ao fim desse semestre, desse bimestre, né? Acompanhe aí no calendário da instituição, de acordo com o calendário da instituição, a primeira semana de julho é a semana de provas. Essas provas provavelmente serão online, provas que vocês vão ter que fazer aí, basicamente vocês vão fazer em casa. Então, primeira semana de julho, a tendência é que acabe aí, né, esse sistema de videoaula e tudo mais. Espero o semestre que vem estar aí com todos presencialmente. Bom, sobre as avaliações, a gente vai falar mais para frente, tá? Ainda não houve uma definição, ainda não tem a data certa, nem a semana certa. A gente vai falar nas próximas semanas certinho como vai ser essa avaliação aí que vocês terão no início de julho. Por enquanto, a gente dá continuidade à nossa aula, a gente dá continuidade à nossa economia e direito. E hoje a gente vai fazer, né, um destaque bem grande dessa vinculação entre a economia e o direito. Aquilo que a gente já vem a todo momento falando, em todas as aulas, em algum momento a gente menciona a importância do direito. Hoje a aula é sobre essa relação, né? A gente vai falar sobre essa relação entre economia e direito, né? É um tópico novo aí, a gente avança e a gente sai daquela macroeconomia que a gente estava vendo até a aula passada. Na aula passada a gente viu os dados aí da economia brasileira no sentido macro. Hoje a gente avança na nossa ementa fazendo, né, e entrando aí nesse último grande tópico, que é essa relação entre economia e direito. Então a gente está no último mês de aula, a gente vem trazer aí já essa situação. Ao longo da aula, como sempre, vocês já estão acostumados à questão semanal aí para vocês responderem. Então acompanhem nos slides, fica mais fácil para vocês visualizarem, e esses slides sempre estão disponíveis aí no portal do aluno, no AVA, para vocês baixarem e poderem aí também imprimir e anotar o que for necessário. A economia e o direito, né? Esse é o tema da nossa aula, esse é o ponto de partida aí para a gente poder compreender essa situação é extremamente relevante, é extremamente necessária. A gente precisa entender que o mundo ele não é fatiado em setores próprios, autônomos e independentes entre si. Não, na verdade, o que existe no mundo, e aí muitas vezes é culpa da academia, ou seja, das universidades, é de segregar algumas áreas de atuação a fins de poder avançar nos estudos, né? Então a gente tem um método acadêmico que divide as profissões de uma maneira geral em disciplinas específicas, de modo a aprofundar o conhecimento, né? Então esse é um método de ensino, é um método aí que toda universidade, todo conhecimento científico executa, no sentido aí de segregar para você poder compartimentar e para você poder não se perder dentro dos seus estudos. Mas no mundo real, essas disciplinas e as profissões elas se misturam, né? Em todo momento, em algum momento, é uma profissão, uma carreira, vamos dizer assim, ela vai se misturar, vai se aproveitar de outra. Ninguém consegue exercer, né, uma carreira 100% só dentro dela. Vou pegar um exemplo bem simples, um médico. O médico tem a sua carreira muito própria dentro lá do tratamento de pacientes,
mas em algum momento ele vai ter contas a pagar, em algum momento ele precisa se administrar suas finanças, vai para o campo da administração. Em algum momento ele vai ter aí uma influência, né, ele vai ter um impacto da inflação nas suas contas, ele vai ter juros para pagar em banco, então ele vai entrar também na ideia da economia, na microeconomia, que vai ser afetado pelo preço do dólar, macroeconomia atuando sobre ele. E o direito também, né? Aliás, aí que entra o grande destaque do direito. O direito talvez seja a disciplina que mais diretamente afete todas as demais profissões e todos os demais campos de atuação do ser humano. O direito sempre vai estar em algum momento regulamentando, regulando e dizendo o que pode e o que não pode. Né? Então o direito tem essa peculiaridade ele ser útil em qualquer campo de atuação, em qualquer área de conhecimento, o direito vai sim ser aproveitado, tanto que os diversos cursos que existem por aí e outras matérias, né, a própria medicina, existe a carreira de medicina legal, existe toda a parte de regulamentação, a ética médica, em outras ciências, né? Vamos pegar na engenharia, tem toda a regulamentação do que pode e não pode, as especificações técnicas, o controle de qualidade do Inmetro, por exemplo. Então, veja, o direito ele é muito próximo aí de todas as disciplinas. Então, os outros cursos, muitos deles têm cadeiras, né, têm disciplinas de direito, que é próprio do direito, desse mundo do direito nosso, de regular tudo. Né? Então, essa interação entre a economia e o direito, ela é muito próxima. Né? O direito está em todas as ciências e na economia também. São duas ciências aí que tratam das relações humanas, em que, de uma certa maneira, a economia trata aí dos recursos escassos, né, da produção de bens, enquanto que o direito está relacionado ao conflito, à resolução de um conflito, ou seja, quando aquela situação de condução, né, de produção de bens não dá certo, ou existe um choque, ou existe um problema, surge então o direito aí para regular. Então o direito ele tem essa peculiaridade. Ele serve tanto para criar e organizar um setor, mas ele serve também para resolver, aí via de regra pelo poder judiciário, resolver quando algo não deu certo, quando algo entrou em conflito, quando algo não foi realizado ou quando duas pessoas acham que estão corretas, mas uma está colidindo com a outra. Então, alguém precisa dizer o que é e o que não é correto. Né? Então, nós temos aí a participação do direito, e esse direito, que a gente já falou várias vezes aqui no curso, esse nosso direito atual, ele pesa por uma economia eficiente. Né? A nossa Constituição, o nosso texto constitucional, a nossa estrutura normativa, pesa por um sistema capitalista, ou seja, ele garante a livre concorrência, ele incentiva a economia. Né? Então, nós temos aí o direito fomentando a economia, ao mesmo tempo que a economia fomenta o direito. Então, é um ciclo, nós temos um ciclo aí dentro dessa lógica interdisciplinar de análise, né, da disciplina. Bom, avançando aqui para o terceiro slide de hoje, a gente vê e a gente denomina, né, a gente especifica como é essa compreensão dessa inter-relação, né, pelos diversos ramos aí que nós temos da economia e o direito. Vejam que nós temos algumas ramificações específicas, disciplinas específicas. Né? Então, economia do direito e direito da economia, e econometria do direito, eu falo no slide seguinte, que merece aí um pouquinho mais de atenção nos nomes diferentes, né, que vocês veem aí, mas seguindo nos outros que sobraram. O direito econômico, né, nós temos toda uma disciplina do direito voltado à questão da livre concorrência, voltado aí à questão da concorrência desleal. Né? Então, o direito econômico ele vem trazer toda uma série, existe uma disciplina específica, inclusive em alguns cursos de direito, alguns cursos de graduação, vem trazer toda a parte que regula o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão no Brasil responsável por administrar, fiscalizar e
impor multas, né, inclusive avalizar a fusão de grandes grupos empresariais, toda a parte de concorrência desleal também está envolvida aí dentro dessa noção de direito econômico. Então, o direito econômico é um ramo próprio, né, voltado aí para essa lógica da economia, inclusive no âmbito internacional. Então, o direito econômico internacional é a mesma lógica, só que aplicada aí no contexto do direito internacional, as grandes corporações, a transferência de recursos para o exterior, a fusão de grandes grupos empresariais. Vamos dar o exemplo, no início do ano nós tivemos aí uma discussão bem grande sobre a fusão da Embraer com a Boeing, a empresa americana de aviação civil. O CAD avalizou essa questão, mesmo sendo internacional, né? Então vejo que o direito econômico internacional também surge aí como uma questão muito próxima. O direito internacional ambiental, então, o direito ambiental tem uma força muito grande. A gente vê isso principalmente voltado aí na questão do agronegócio, quanto que o direito ambiental coloca limites, coloca aí barreiras à questão do desenvolvimento agrário, a questão de matar para fins de desenvolvimento econômico, né? A questão aí de plantio, a questão aí de exploração da madeira, toda a questão envolvendo o desenvolvimento, por exemplo, da região amazônica, o quanto o direito ambiental ele está aí vinculado com o desenvolvimento econômico. Hermenêutica em direito econômico, toda vez que vocês lerem no direito a palavra hermenêutica, a gente está falando de interpretação. Então, são as regras, os princípios que devem ser utilizados no direito econômico para que se interpretem aí as normas daquela disciplina. Então, uma das grandes ideias aí, por exemplo, do direito econômico é a livre iniciativa. Então, a hermenêutica, né, ou seja, a forma de se interpretar o direito econômico, vai ter como princípio o princípio da livre iniciativa. É um dos princípios que nós temos lá naquele ramo do direito. Então, a hermenêutica do direito econômico, específico do direito econômico. Aí vem os dois ramos do direito, voltados inclusive àquilo que a gente já falou ao longo do nosso curso, a questão do direito financeiro e direito tributário, que se relacionam diretamente à questão da política fiscal do Estado brasileiro. Por meio aí do direito tributário, nós temos a arrecadação de recursos para a sustentabilidade aí do Estado, do governo, e esses recursos eles são aplicados e são alocados e são fiscalizados conforme as regras de direito financeiro. Então, o direito tributário seria uma parte aí do direito financeiro responsável pela arrecadação de dinheiro para o Estado, e o direito financeiro vai regular a aplicação desse dinheiro uma vez arrecadado. Então, o direito financeiro e tributário estão diretamente relacionados à questão de política fiscal, né? A política fiscal que a gente já viu aí como uma dos braços da macroeconomia brasileira, no sentido de pautar e regular a economia. Então, são disciplinas aí que demonstram, ilustram como que a economia e o direito se interrelacionam. É só aqui? Não. Obviamente, nós temos que todos os ramos do direito vão se relacionar com a economia. Nós temos o direito do consumidor, toda vez que nós temos lá as regras de consumo, automaticamente influencia na forma de se produzir, automaticamente está influenciando na economia. Nós temos o direito do trabalho, toda vez que regula a relação de trabalho, influencia no modo de se produzir da empresa, também afeta o direito econômico. Então, todo o direito civil, os contratos, tudo isso tem relação, sim, direta com a economia. Aqui é um rol exemplificativo, né? Algumas noções aí que nós temos específicas com o direito econômico. E faltaram aqueles itens do slide anterior que eu pulei, que eu coloquei aqui em específico nesse slide. Primeiro, a questão da economia do direito, né? Quando a economia depende do direito. A economia está aí para exercer a sua função, ela necessita do direito. Então, nós temos aí a economia do direito, o direito regula, o direito estipula como se pode atuar, como o agente econômico pode atuar. Vamos pegar um exemplo bastante
comum, e a gente já mencionou também em sala de aula, a questão das agências reguladoras, os setores regulados. Vamos pegar o plano de saúde. O plano de saúde ele só pode atuar conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza. Então, o plano de saúde depende das regras editadas por aquele órgão para ele subsistir, para ele poder atuar aí no mercado. Então, a economia do direito tem essa lógica. E aí o direito da economia, né? Quando o direito está em função aí da economia. O direito da economia é quando você faz uma norma objetiva aí de administrar um conflito causado pela escassez. Aí a gente tem o poder judiciário atuando. Muitas vezes grupos econômicos entram em conflito, muitas vezes situações, por exemplo, de exploração de determinado minério, determinada área, existe uma discussão de quem pode explorar, a parte de qual estado vai receber aquele royalties, a parte de divisão daquela receita, tudo isso pode acontecer no dia a dia aí das relações econômicas e surge então o direito para dizer quem tem razão para resolver esse conflito é o poder judiciário. Né? Então o direito da economia surge aí nesse contexto. E por terceiro, a econometria. A econometria é basicamente quantificar, é você colocar e medir em termos matemáticos a atuação do direito, né? O quanto ele influencia, o quanto ele é volumoso, o quanto ele custa, né? Aí entram muitos os relatórios aí de gestão, por exemplo, quantas ações foram ingressadas, qual é o tipo de ação mais comum, quanto isso custa para o Estado brasileiro. Econometria, o próprio nome traz aí metria, métrica, de medir, medição do direito. Então, são as estatísticas aí, são os controles do Poder Judiciário que surge nessa disciplina específica, econometria do direito. Avançando aqui para o nosso quinto slide, né, a gente vai colocar aqui a questão da influência das normas jurídicas nos agentes econômicos. De uma certa maneira, isso acaba sendo óbvio, né? Conforme o direito diz como as coisas devem acontecer, automaticamente isso tem um impacto na vida de todos, em específico aí nos agentes econômicos, né, que a gente pode considerar aí as empresas. Então vamos pegar um exemplo bem simples, né? Vamos imaginar o governo, por meio aí de uma norma jurídica, por meio de uma lei, diz que brinquedos para crianças até 3 anos precisam passar por um controle de qualidade. Brinquedos para crianças até 3 anos precisam aí um selo de certificação. Automaticamente, né, vejam o impacto disso. Qualquer brinquedo que está aí no mercado precisa ser primeiro validado por um órgão do governo. Nesse caso é o Inmetro. Né, e esse Inmetro vai conceder um selo para esse brinquedo. Imagine o impacto disso para o fabricante de brinquedo. Né? Então, tudo que ele produzir primeiro vai ter que passar pelo Inmetro, o Inmetro vai validar, e aí ele vai poder colocar no mercado. Né? Então, vejam que um exemplo bem simples aí de como que as normas jurídicas elas influenciam no comportamento. Né? Então, esse comportamento do agente econômico é basicamente seguir as leis. Isso vai implicar, né, em várias situações, inclusive, né, no jeito de se produzir, na forma de se produzir, ou de uma forma ainda mais evidente, né, porque pode ter aí algumas situações, né, por exemplo, aqui no slide, determinação de um salário mínimo, algumas categorias de trabalho têm um salário mínimo diferente do nacional, né, do salário mínimo nacional, é o piso da categoria. Então, vejam, é uma disposição de um sindicato, uma negociação, e a empresa tem que seguir. Uma outra situação bastante importante, tabelamento de preços, a política penal, a questão de violações aí à esfera criminal, né, que uma empresa ou empresário pode cometer uma violação à relação de consumo, por exemplo, expor ao consumidor ao perigo sem o devido advertência, né? Então ele vai comercializar aí fogos de artifício. Ele tem uma série de cuidados que ele precisa colocar naquele produto.
Se não colocar, ele está expondo o consumidor ao perigo, ele tem uma penalidade, inclusive criminal, penal. Nós temos aí uma série de situações que, no final das contas, levam o produtor, a empresa, a seguir um caminho pensado no bem-estar da população. Né? Então, o direito ele não cria norma só porque ele acha que é engraçado, que é interessante, não. De uma maneira geral, tudo que é criado pelo direito tem uma motivação técnica e uma motivação técnica no sentido de trazer uma melhor qualidade do produto, uma maior segurança e que aquele produto possa ser utilizado sem nenhum problema. Então, no final das contas, o que essa regulação do Estado vem trazer? O bem-estar da população, né? O bem-estar da população que é um dos grandes objetivos do Estado enquanto agente aí regulador. Né? O Estado ele atua no final das contas para quê? Para organizar a sociedade para que a gente viva melhor e evolua dentro desse contexto aí de produção, de circulação de riquezas. Então, a influência das normas jurídicas é muito grande aí dentro, né, da produção, dentro da atuação dos diversos agentes econômicos, tanto no campo de produção quanto de consumo, de relação de trabalho, de meio ambiente, ou seja, todos eles, né? Todos os campos são afetados aí pelas normas jurídicas. Bom, vamos fazer uma pausa aqui aos nossos slides. Vamos lançar aí já a famosa questão semanal. Questão semanal vocês já são acostumados, ela deve ser enviada para o e-mail que aparece aí na tela, deve ser enviada de forma individual, ou seja, cada um de vocês tem que enviar para esse e-mail essa questão. O envio dessa questão vai valer aí a presença da aula dessa semana, da aula de hoje, e vai valer uma fração de nota aí para, né, que vai ser computada ao final aí do bimestre. Então, fiquem atentos, não deixe de enviar. E até quando que vocês podem enviar essa questão? Bom, a lógica é sempre a mesma, né? A gente está divulgando esse vídeo na primeira semana de junho, né? Então a gente está falando da primeira semana de junho, de modo que o prazo para envio é sempre o dia da aula da semana subsequente. Nossas aulas são quartas-feiras, a gente está lançando esse vídeo na semana aí do dia 1º ao dia 5, de modo que a quarta-feira da semana seguinte é dia 10 de junho. Dia 10 de junho é a data final para vocês me enviarem a resposta a essa questão, né? Essa questão que eu já vou lançar aqui. Não deixem de enviar. E qual é a pergunta? Na verdade, a pergunta é bastante simples, bastante interessante, mas, de certa forma, vai exigir vocês fazerem uma brevíssima pesquisa. Vocês viram no slide anterior que uma das influências do direito no agente econômico é a lei de zoneamento urbano, né? A lei de zoneamento urbano. Então é isso que eu quero questionar para vocês. O que é a lei de zoneamento urbano e como que ela afeta aí esses agentes econômicos? Então essa é a minha pergunta, a que eu não falei no slide anterior, eu vou deixar vocês falarem o que é a lei de zoneamento urbano e como que ela afeta aí os agentes econômicos. Então essa é a pergunta para ser enviada até dia 10 de junho. Aqui os nossos slides, nosso sexto slide, a gente vai trazer uma situação extremamente nova, extremamente interessante dentro do direito, que é a relação do estudo pela economia do direito. Então, a economia, ela criou e desenvolveu, dentro aí dessa influência que o direito tem nas relações dos agentes econômicos, a economia desenvolveu um ramo específico para tratar dessa influência da lei dentro aí na produção e na utilização desses recursos escassos, que por ter origem aí nos Estados Unidos, muita gente coloca aí o seu nome em inglês, Laws and Economics, ou seja, leis e economias, né? Lei e economia, ou estudo econômico do direito, fazendo a tradução aí para o Brasil. Eu digo que é algo recente, algo bem novo, mas não é de agora. A gente está falando aí da década de 50, 60. Em termos históricos, é algo muito novo. Né? Então, desde aí a década de 50, 60, se percebeu quanto que o direito afeta os agentes econômicos.
E aí a economia, né, e aí nós temos os precursores desse estudo, o nome dele é Ronald Coase, aí, né, Ronald Coase, escreve, ele lançou lá na década de 30 e 40 as primeiras obras falando sobre isso, né, falando sobre o quanto o direito custa para os agentes econômicos, né, o quanto o direito ele pode travar, o quanto o direito ele pode impedir que um determinado agente econômico evolua, né? Então esse law economics ele traz muito essa ideia do quanto o direito custa para a economia. E aí esse ramo do direito, essa análise econômica do direito, ela vai se preocupar em dar sugestões, ideias para que o direito cada vez menos dificulte a atuação do agente econômico, né? Então essa o grande objetivo dessa análise econômica do direito, de colocar o direito cada vez mais dentro, né, da ideia de eficiência econômica, ou seja, que o direito cada vez mais influencie ou atrapalhe menos esse agente econômico, né? Em termos técnicos, é que diminua os custos, né, das transações, ou seja, que as normas jurídicas sejam pensadas e editadas pensando em específico na maximização da economia, né? Então nós temos essa ideia da análise econômica do direito, que é bastante desenvolvida desde então, em especial nas pós-graduações, mestrado e doutorado hoje, né, existe aí uma grande difusão dessas ideias, né? A gente tem aí cada vez mais linhas de pesquisa querendo, né, e tratando e analisando o direito sob essa ótica, análise econômica do direito, né? Então essa ideia, né, esse diálogo entre economia e direito, a análise econômica do direito, vem trazer aí, né, a relação e a maximização da eficácia e da eficiência, né? Então a ideia sempre é atingir o melhor resultado, a máxima aplicação da norma jurídica com o menor impacto aos agentes econômicos, né? Então basicamente é isso. Aí esses grupos de estudos, esses livros, essas ideias que pautam aí a análise econômica no direito, eles analisam sobre os vários aspectos, né? Até no direito penal, alguns exemplos desses livros trazem, por exemplo, a questão de o número de jurados dentro de um tribunal de júri, né? O quanto isso custa você segregar aí 9 pessoas para assistir um julgamento. Por que não fazer isso com 5 pessoas, ou com 7? Por que 9 ou 11? Né? Enfim, então, tudo isso é colocado aí pela essa análise econômica do direito como exemplos, né, em que o direito poderia ser melhor estudado nessa ideia de eficiência econômica. E essa ideia de eficiência econômica representa com grande força a questão da neutralidade. O direito, dentro dessa análise econômica do direito, o direito, as normas jurídicas, elas devem, o quanto mais possível, ser neutras, que é o princípio da neutralidade. Ou seja, a norma jurídica, ela não deveria ser o fator preponderante para um agente econômico decidir se vai aplicar seu recurso ou não, se vai investir ou não, né? A norma jurídica deveria ser só um suporte, uma estrutura, mas não um agente principal na decisão, né, do empresário. A ideia dessa análise econômica do direito é colocar em evidência o princípio da neutralidade. E aí a gente pega o exemplo no direito tributário, né? O quanto que a economia gostaria, dentro dessa lógica de livre circulação de riquezas, de livre iniciativa, de capitalismo, o quanto a economia gostaria que a carga tributária fosse muito mais baixa, né? O quanto a economia, essa análise do econômica do direito, propõe cada vez mais que o tributo ele não impacte tanto na vida de uma empresa, né? Então a diminuição aí dos efeitos da tributação sobre a decisão dos agentes econômicos, né? Então o sistema
tributário, né, levando para esse exemplo do direito tributário, seria aquele que interferisse o mínimo possível nas decisões econômicas, né? Então, que hoje em dia, infelizmente, é mais ou menos o contrário, né? O princípio, a tributação acaba sendo o fator principal na decisão de um empresário de investir, não investir, de aplicar o dinheiro, não aplicar. A parte tributária é sempre colocada, junto com a trabalhista, talvez, é sempre colocada em primeiro lugar numa decisão aí de expansão ou não de uma atividade, né? Então, a ideia da neutralidade surge aí muito próximo, né, muito dessa ideia de o direito tributário não atrapalhar, né, no final das contas, a decisão do empresário. Só que aí tem um problema. Essa questão de que a economia gostaria, né, o tempo todo em maximizar recursos, ela coloca em choque, ela se contrapõe a um dos objetivos principais do direito, né? O direito ele tem como fundamento e preocupação o ser humano, né? O ser humano é a preocupação principal do direito. A economia não. A economia tem como preocupação principal os recursos escassos. Aí nós temos um choque de interesses. Por isso que essa análise econômica do direito tem que se tomar um cuidado muito grande. Enquanto que na análise econômica do direito, o que se quer é que o direito atrapalhe menos para que a eficiência econômica se mostre melhor, o direito não. O direito não é só a economia que ele vai tratar. O direito ele cuida do ser humano. Em algumas situações, o ser humano não é lucrativo. Em algumas situações, não tem como aplicar um recurso pensando no retorno financeiro daquilo, né? Eu sempre dou como um exemplo a questão do morador de rua. Cuidar do morador de rua nunca vai trazer lucro para alguém, porque morador de rua não consegue pagar mensalidade, morador de rua não tem recursos financeiros para você cobrar dele. Então, morador de rua, cuidar de morador de rua, né, enfim, dar tratamento, assistência, inclusive médica, tudo isso não vai trazer lucro para ninguém. Mas é uma obrigação do Estado. O Estado precisa cuidar dessas pessoas. Na Constituição se coloca lá que todos merecem uma vida digna, inclusive as pessoas, né, a população de rua. Então, vejam, para a economia é um segmento que jamais deveria ser atuação aí da iniciativa privada, porque não vai trazer lucro. Então, essa lógica de eficiência econômica não tem, alguns ramos do mundo, né, no mundo concreto, não tem aplicação. E aí é o problema, né, desse choque e dessa análise econômica do direito de que tudo deveria levar aí à maximização de recursos, porque o direito não se presta só para maximizar recursos, inclusive no direito tributário. Né? O direito tributário, a gente pegou aqui como exemplo, ele não serve só para arrecadar recursos para o Estado. O direito econômico, ele também o direito tributário também serve para induzir a economia. O direito tributário também serve para incentivar determinado ramo da economia. Né? Então vejam que quando a gente fala em neutralidade, atrapalhar o menos possível, mas o direito tributário ele deve atrapalhar os ramos que ele entende que não devem se desenvolver em detrimento de outros, né? A questão aí política de escolhas do que é prioridade ou não. O direito tributário deve atuar de uma forma mais impositiva. Então aí que a gente vê o grande problema dessa análise econômica do direito. Enquanto que a economia quer efetivar recursos escassos, o direito quer o bem-estar aí do ser humano. Né? Então há um choque de interesses e no campo do direito tributário, que a gente colocou aqui em evidência como exemplo da análise econômica do direito, nós podemos ver isso muito claramente na questão dos tributos. Né? Então vejo, a neutralidade do direito tributário. O direito tributário ele não deve ser neutro, né? O direito tributário ele deve conduzir aí a economia de um modo
congruente, né, de acordo com as políticas públicas, de acordo com o que o governo gosta e gostaria de implementar. E aí eu dou exemplo da cobrança do imposto sobre produtos industrializados. Eu fiz uma tabelinha aqui, peguei alguns exemplos para mostrar o que. Vejam, quando é um item de necessidade, um item importante como preparação aí de alimentos para crianças, água, farinha de trigo ou os integrantes aí da cesta básica, a tributação ela é pequenininha, ela é baixa, né, ou até mesmo zero aí conforme a situação. Agora, vamos pegar o exemplo ali dos cigarros e de elementos que contenham tabaco. Veja, o Estado brasileiro não quer, né, que essa atividade se desenvolva. A questão do fumo, do tabaco, né, dos fumantes, isso gera um custo gigante, onera o sistema de saúde público. Né? Então, o Brasil não gosta e não quer e não incentiva empresas desse setor a se desenvolverem no país. Então, qual é uma das formas do Brasil colocar travas ou dificultar essa determinada atuação econômica? Ele aumenta a carga tributária. Então, veja, o IPI, né, a alíquota de IPI para o cigarro é de 300%, ou seja, né, para aqueles que fumam, pelo menos aí 2/3 do valor que é pago por uma carteira de cigarro é de carga tributária. Né? Então vejam que é, não tem nada de neutralidade aqui. O tributo ele atua mesmo como forma de incentivar ou de não incentivar determinada atividade econômica. Um dos grandes problemas dessa análise econômica do direito. Se a gente fosse olhar a análise econômica do direito rigidamente, literalmente, isso não deveria acontecer. Isso deveria ser uma escolha natural aí das pessoas, dos agentes econômicos. Né? Então nós temos aí esse grande choque, esse grande problema no tocante a esse ramo que vem em expansão em todo o mundo. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Agradeço mais uma vez a paciência, a compreensão, né? Enfim, fiquem firmes, fiquem saudáveis, né? Espero que todos estejam bem, porque mais um mês aí a gente está encerrando esse semestre e com certeza no semestre que vem, né? Que deve se iniciar aí próximo agosto, tudo volta ao normal. Claro, novo normal, como todo mundo fala, mas espero, né, estar em sala de aula junto com vocês. Então, um abraço e até semana que vem.